Meus amigos do primeiro ano, como é que estão vocês? Vamos dar continuidade ao nosso estudo de filosofia sobre as filosofias helenístico-romanas, não é? Estamos, você já sabe, estou com o livro na mão, não é isso? Aula com livro, para a gente anotar, para a gente destacar. Então, capítulo 5, e vamos começar o estoicismo. Mas como sempre, a gente faz uma revisãozinha rápida do que viu nas aulas anteriores. Então vamos lembrar o que danado é as escolas helenísticas. O que vem a ser isso? Você já sabe que quando Aristóteles morreu, uma série de ideias novas já estavam sendo desenvolvidas dentro do mundo grego. Por que essas ideias novas, diferentes do que Aristóteles estava falando, vão surgir? Porque você já sabe que Aristóteles viveu o restinho da chamada independência das polis gregas. Aristóteles trabalhou para Filipe II, que é o pai de Alexandre da Macedônia. E a gente sabe que nessa época, a partir de 360, Filipe II está iniciando a expansão do reino da Macedônia e conquistando as polis gregas, Atenas inclusive, não é isso? Então o que é que vai acontecer? Significa que do ponto de vista político as polis perdem a sua autonomia, mantêm a sua estrutura de ter o areópago, a ágora, as discussões, mas na prática as grandes decisões políticas vêm da cabeça de Filipe II. Filipe II morre e assume Alexandre da Macedônia, que mantém a mesma estrutura. Alexandre admirava o mundo grego, né, e foi educado por Aristóteles. Mas Alexandre tem outros planos: expandir o seu império, seu reino, desculpe, para o Oriente. E Alexandre sai a partir de 333 e até 327, em 7 anos, Alexandre conquista um território equivalente a quase 6 milhões e meio de quilômetros quadrados. É terra para dedéu. O Egito, todo o Oriente Próximo, o norte da Índia e a chamada Ásia Menor, que se corresponde hoje à Turquia e à Síria. Tudo isso sob domínio de Alexandre da Macedônia. É lógico, Alexandre vai levar a cultura grega para essas regiões. E, claro, também a cultura dessas regiões vai influenciar o mundo grego. É a mistura das ideias gregas com as ideias orientais que forma o que nós chamamos de cultura helenística. E também a filosofia helenística. Helenística e mais tarde romana, porque isso também vai chegar a Roma, já que Roma vai conquistar o mundo helenístico, não é? Então a cultura romana se mistura com a cultura helenística. Você está vendo? É a mistura da mistura da mistura de várias culturas. E o Império Romano conquistou a Península Ibérica, Portugal e Espanha. E depois vieram os bárbaros, que misturaram sua cultura com a cultura dos romanos, que já era helenística, e a cultura dos povos que viviam na Península Ibérica. Aí nasceram Portugal e Espanha, e Portugal descobre o Brasil, e traz essa cultura europeia, que é a mistura de tantas culturas, para o Brasil. E aí misturamos a cultura portuguesa com a cultura dos índios brasileiros, que na verdade eram várias culturas, e as várias culturas dos povos africanos que vieram para cá. Você está vendo? Nós somos a mistura da mistura da mistura da mistura. É isso que faz o mundo se desenvolver. É esse acúmulo, né, de camadas culturais, é essa síntese que produz a cultura que vivemos hoje. E é óbvio que junto com essa mistura cultural vem também a mistura étnica, a mistura interpessoal. Povos que se casam entre si de culturas diferentes.
Então, quando você ouvir alguém falar sobre mas porque a raça pura ariana, existe a raça pura, a superioridade de tal raça sobre outra, você já está vendo e ouvindo um discurso completamente imbecil, completamente idiota, oligofrênico, cretino, de uma burrice descomunal, assim do tamanho do universo. Só uma pessoa que tem uma inteligência oscilando entre ameba e ostra, ou um QI de samambaia de plástico, vai falar sobre pureza racial, pureza cultural, ou qualquer coisa desse tipo, e superioridade disso ou daquilo. É preciso você ter, assim, uma incapacidade mental fora do comum, né? Um bloqueio no raciocínio de tal maneira que resolva expressar uma incoerência desse tamanho, desse tipo, não é? Muito bem. Dessas ideias que já rolavam quando Aristóteles ainda estava vivo, quais são as mais importantes? Aí nós falamos sobre o cinismo e o epicurismo, não é isso? Que danado é o cinismo? Você já sabe que a palavra sinos, kinos em grego quer dizer cão, cão de rua. Cinismo era característica daqueles filósofos que desprezavam o conforto material, o apego às coisas materiais, que procuravam um estilo de vida o mais simples possível. Claro que houve gente que levou esse negócio ao exagero. Foi Diógenes, né? Diógenes é um filósofo, e aí logo no início do capítulo, né, tem uma reprodução de um quadro em que se representa Diógenes morando dentro, não é, de um vaso de cerâmica, vivendo como um cão de rua, da maneira mais simples possível, desprezando o conforto e as propriedades materiais, porque Diógenes acreditava que é dessa maneira que você aperfeiçoa o espírito. Você já está percebendo que essas filosofias helenísticas, elas têm um objetivo básico, que é dar ao ser humano uma perfeição moral. E para eles essa perfeição é vivida individualmente. A ideia não é de você ter a felicidade comum na polis, não é? O bem comum, o interesse de todos. Essa ideia se desmancha. Por quê? Porque as polis não têm mais sentido. O poder está nas mãos de soberanos que muitas vezes, não é, querem se impor como deuses, não é? Por exemplo, muitos governantes macedônicos, helenísticos, né, acrescentavam ao seu nome o título Epifânio, que quer dizer manifestação de Deus na terra. Ou seja, aquele camarada era uma espécie de representante divino, tinha uma aura, não é, sobrenatural. Isso na cabeça dos gregos antigamente, com a democracia, você acreditar que existe um homem que é um ser divino e que deve ser adorado como tal, ou a gente se ajoelhar diante de um governante, na cabeça dos gregos, não é, da democracia, da época de ouro de Péricles, aquela coisa, isso é uma ideia absurda e impossível. A você ver, né, 150 anos depois, essa ideia começa a medrar, começa a crescer, e isso termina sendo aceito, né, de forma absurda. Então, se as coisas da polis não são mais decididas pelos cidadãos, mas por um poder superior a nós, um imperador, um rei, um monarca, o que diabo for, então o que a gente tem que procurar é a felicidade pessoal. Então, o cinismo é um aperfeiçoamento pessoal com o desprezo às coisas materiais. O epicurismo, que a gente também viu, é uma criação de Epicuro de Samos, o nome do criador dessa ideia, não é? Aproveita muita coisa da filosofia anterior, do período sistemático, de Platão e de Aristóteles. Mas a base mais importante é a chamada ética
epicurismo. É aquela busca do prazer. Mas não é qualquer prazer. Não é você encher a cara com corote e chicletinho e sair numa festa pulando, tomando uns energéticos e depois, entendeu, caindo no chão, vomitando de bêbado para o cachorro lamber. Não. Não é esse tipo de prazer, de falsa alegria. Eudon, edom em grego, é felicidade, no sentido de sentir-se bem, prazerosamente. Mas é um prazer que eleva o espírito. Está se falando em ouvir uma boa música, ler um bom livro, emocionar-se com um poema, um conto, uma peça de teatro, né? Deslumbrar-se com uma paisagem, com uma escultura, com uma pintura. São os prazeres que nos tornam melhores como seres humanos. E o conhecimento, ou seja, você adquirir conhecimento, é também uma forma de prazer. É por isso que os epicuristas davam tanta importância ao conhecimento. Por isso que havia as escolas para formar pessoas na busca desse conhecimento interior, subjetivo, para alcançar a felicidade. O que diz mais sobre a ética epicurista, não é? A vida, o sentido da vida é a busca pela felicidade. E as pessoas são felizes quando atingem o prazer. Contudo, nem todo prazer é bom ou conveniente para a felicidade. O prazer momentâneo, passageiro, e que termina nos levando à infelicidade, tem que ser evitado. É o prazer que nos leva à doença. É o prazer que põe em risco a nossa vida. Não é isso? Então isso não é prazer. Isso é suicídio. Isso é o antiprazer. Parece prazer, mas não é. De acordo com o epicurismo, os prazeres naturais e essenciais e necessários devem ser sempre satisfeitos, porque estão ligados à conservação da vida. Eu preciso comer, me alimentar. Mas não é me alimentar feito bicho. Eu posso melhorar a qualidade da minha alimentação e transformar a minha mesa num lugar de felicidade. Eu preciso beber quando se tem sede, mas eu posso transformar a minha bebida em algo que eleve o meu espírito. Uma coisa é uma taça de vinho de boa qualidade e uma taça. Outra coisa é eu querer esgotar todas as garrafas de vinho safado que existem no supermercado e depois passar mal com uma dor de cabeça, uma ressaca fenomenal. É claro que eu preciso beber água, mas não preciso beber 5 litros d'água de uma vez. Não é isso? A água no momento da sede me dá prazer, me traz eudom, a felicidade. A base do pensamento é aquilo que os romanos chamavam immedius virtus. Não é? No meio está a virtude, no equilíbrio. Equilíbrio é você não exagerar, nem na bebida, nem na comida, nem em nenhuma atividade, em nada. É saber dosar as coisas que podem lhe fazer feliz. Isso sim é que é o princípio, não é? Os prazeres não naturais e que não são necessários devem ser evitados. A riqueza, o poder, não é? As honras, a bajulação, isso não vai levar você a coisa nenhuma. Ao contrário, isso vai tirar você do foco de alcançar o prazer. Muito bem, a gente começa agora com o estoicismo. A palavra estoicismo vem da palavra estoar, aqui no livro, que é pórtico, corredor. Um local coberto que existia na entrada dos edifícios públicos entre os gregos. Então, quando você ia, por exemplo, na Câmara de Vereadores de Atenas, claro que não tem esse nome, não é? Eu estou fazendo uma comparação. Antes de chegar ao plenário onde os vereadores estavam reunidos, né,
chamados de... Oh meu Deus, tem um nome naquela época. Areopagitas era o pessoal do Areópago. Buleastas. Buleastas era o pessoal da Bulé, que seria a Câmara de Vereadores. Então, antes de chegar onde estava, não é, os buleastas se reuniam, você passava por um corredor cheio de colunas, não é, até chegar lá. Pois bem, esse menino, que é Zenão de Cício, costumava aproveitar que as pessoas passavam, né, por esses corredores dos edifícios públicos, e ele ali pregava suas ideias, juntava os seus alunos para falar, para conversar, para divulgar o seu pensamento. Ora, muitas pessoas passando por ali terminavam parando para ouvir o que estava sendo dito, se interessavam. Então, embaixo dos pórticos, Estoá, Zenão de Cício pregava a sua doutrina, explicava as suas ideias. E aí o nome estoicismo, ou seja, sabedoria dos pórticos, sabedoria dos corredores, do meio da rua, das conversas, não é, embaixo dos edifícios públicos, protegidos do sol, da chuva, na sombra, não é, num ventinho agradável. Muito bem. Além de Zenão de Cício, o livro cita outros filósofos estoicos. Cleanto de Assos, Crisipo de Solis, lembrando, Assos, Solis, nome de cidades, né? Panécio de Rhodes, Rhodes, a gente já sabe que é uma cidade onde existia um grande farol, né, para orientar os navios. Esse farol tinha forma humana, era o deus Apolo, uma estátua de 33 metros de cobre, de bronze, segurando uma tocha, que era exatamente a luz do farol, né, que iluminava a entrada do porto de Rhodes. Um terremoto derrubou essa estátua, né, e depois pedaços da estátua foram resgatados e transformados em outras coisas. Mas era o chamado Colosso de Rhodes, esse farol que existia na frente da ilha de Rhodes, na frente do porto, para iluminar, ajudar aos navios se mexerem, né? Muito bem, seguindo. E Posidônio de Apameia, outro filósofo estoico também. Essa última fase do estoicismo, né, corresponde à chegada do estoicismo no Império Romano, onde Sêneca, Marco Aurélio e Epiteto são os filósofos romanos que irão difundir as ideias do estoicismo. Não é? Muito bem, Epiteto, que é um filósofo romano, foi um dos mais importantes representantes do estoicismo e era um escravo. Você sabe, não é, que no mundo grego e no mundo romano havia escravos, filósofos, professores, engenheiros, médicos, arquitetos, advogados. Não é? Escravo não era só o camarada das galés remando navios, nem o escravo do campo, nem os escravos da mineração, não. Havia escravos em todas as atividades econômicas, inclusive nas atividades intelectuais também. Não é isso? Então, nada esquisito que Epiteto seja um escravo e tenha difundido o estoicismo em Roma. Muito bem. Os filósofos estoicos também, não é, usavam a imagem do pomar, do jardim, feito os epicuristas, não é? Está lembrado que os epicuristas não tinham essa história do conhecimento no jardim, não é? Aquele menino Epicuro ensinava em sua propriedade particular em Atenas, conhecida como o jardim. Os estoicos também usavam o jardim como uma referência para o conhecimento. O que é que eles diziam? O jardim se parece com o conhecimento filosófico. Vê lá a comparação. No pomar,
é a área onde estão plantadas as árvores frutíferas, as árvores que produzem frutos. No pomar, a cerca que delimita e protege as árvores é a lógica, a capacidade de você pensar corretamente. A árvore que está plantada no solo, enraizada, fixa, é a física. Física aí é o conhecimento das ciências, não é? A palavra física, natureza em grego, significava o conhecimento das coisas da natureza. Aí englobava a astronomia, a física, a química, a biologia. E o fruto que nasce dessa árvore do conhecimento da ciência, não é a ética. É o conhecimento de como se comportar em sociedade e como se comportar individualmente. Então, a filosofia para os estoicos, como para os epicuristas, se dividia em lógica, física e ética. Não é isso? A lógica estabelece os contornos, os limites dos quais a doutrina, o conhecimento se movimenta. A física, a árvore, é o fundamento do conhecimento. E a ética é o fruto, é o resultado desse conhecimento. Ou seja, quanto mais você conhece, quanto mais você sabe, mais virtuoso você se transforma. A ideia é muito boa, né? E é bonita, mas a gente sabe que nem sempre é assim. Né? A gente sabe, por exemplo, que muitos cientistas trabalham para grandes grupos econômicos para produzir, por exemplo, agrotóxicos, remédios para matar pragas, drogas para matar pragas da lavoura, mas que, incorporadas ao fruto, ao grão, fazem mal ao ser humano. Não é isso? Nós sabemos, por exemplo, que físicos trabalham para a construção de armas. Foi assim na construção da bomba atômica, das primeiras bombas atômicas. Não é isso? A ciência produz substâncias químicas que conservam os alimentos. O iogurte, o suco, o vinho, o uísque, o leite, a carne, os embutidos, os queijos. Mas essas substâncias que conservam, dão gosto, dão espessura, elas podem ser cancerígenas, elas podem fazer mal à saúde. Durante muito tempo, a propaganda do cigarro, do tabaco, dizia que não havia nenhuma relação entre as doenças cardiovasculares e o uso do cigarro. Na propaganda, esportistas apareciam fumando. Tá vendo? Ó? O sujeito corre, salta, voa e tá aí fumando, com saúde. Depois, claro, a gente descobriu que tudo isso era falso, que as empresas que fabricavam cigarros pagavam a pesquisadores para fraudar as pesquisas. Então, o conhecimento necessariamente não nos torna homens, pessoas melhores, mais éticas, seguindo um comportamento padrão de virtude e honestidade. Não, não, não. Há muita gente com muito conhecimento que é desonesto, que é injusto, que é mau. Esse modelito estoico epicurista, e também não é de Sócrates, Platão e Aristóteles, que o conhecimento nos torna melhores, não. Se você é bom, você usará bem o conhecimento. Mas ele não fará de uma pessoa má uma pessoa melhor. Não, ao contrário. Com o poder do conhecimento, a maldade dessa pessoa pode ir mais além. Muito bem. Para os estoicos, o livro, eu estou na página 86 do meu livro, né? A coisa mais importante era o logos, a razão. Era o logos, a razão, que nos levava ao conhecimento.
Então é importante que você deixe de pensar como todo mundo. Aprenda a pensar corretamente. Então, é através da razão que a gente escolhe o caminho. Através do logos, a gente escolhe o caminho da lógica, da física, para chegar à ética. E esse caminho se chama filosofia. A amizade, a sabedoria. O que mais que se diz aqui sobre a física estoica, falando sobre as ciências, não é? Aí, o estoicismo, o universo é constituído de dois princípios. Um princípio passivo, que é a matéria, e um princípio ativo, que é Deus. Deus aí não é Deus no sentido, não é, de um ser poderoso. A palavra Deus aí, Theos, em grego, indica apenas uma força sobrenatural, não é? Uma força que não é material, só isso, mas não tem um sentido, não é, religioso. O princípio ativo, não é esse Deus, demiurgo também se diz em grego, que age sobre a matéria, fazendo com que ela seja o que aparece aos nossos olhos, aos nossos sentidos. Não é? É a força que transforma a substância da matéria. Não é? Deus não é um criador da matéria, mas é o que faz a matéria mudar, alterar. Não é? Para os estoicos, como para os epicuristas, o universo é eterno. A matéria sempre existiu. É essa força que age sobre a matéria que faz com que ela se modifique ao longo do tempo. Não é? Muito bem. A ética estoica. A felicidade consiste em viver em harmonia com a natureza, com a physis, com o conhecimento. Então, na medida em que você conhece o funcionamento do universo, a partir daí você começa a construir o caminho para a sua felicidade. A virtude do ser humano estaria em viver de acordo com a natureza. Não se tratava só da natureza humana, viver conforme a sua natureza humana, mas a natureza, o universo inteiro. Porque nós somos parte desse universo. Então nós temos que estar em harmonia com tudo do universo. Dois conceitos são precisos para a gente alcançar a felicidade. Um é a capacidade de se autocontrolar, de evitar o exagero, de sair do sério, né? Nem o ódio exagerado, nem o amor exagerado, nem a tristeza exagerada, nem o desejo exagerado. É o equilíbrio. Eu disse de novo, não é? Harmonia é equilíbrio. Os gregos chamavam isso de sofrosine. S-O-P-H-R-O-S-Y-N-E. Sofrosine. Sofrosine. Com PH. PHR. Sofrosine é o equilíbrio. In medius virtus. No meio está a virtude. É o equilíbrio. Evite o exagero. Não ame exageradamente, porque o exagero do amor vai fazer você sofrer. Não odeie exageradamente, porque sua vida vai ser, a partir daí, sustentar esse ódio. Enquanto ele não for satisfeito, você nunca será feliz. Não se encha de uma felicidade exagerada. A felicidade exagerada é um absurdo, porque nós somos seres mortais. Nós vamos morrer. Então, nenhuma felicidade será eterna. Nenhuma tristeza será eterna. Então, evite os exageros. Sofrosine, in medius virtus. Mantenha o equilíbrio. Isso levará você mais facilmente à felicidade. Então, dominar-se é importante. Outra coisa também é a apatia. Não é? O que é apatia? Apatos. Não sensação. Evite as paixões. Paixão é diferente de filia, é diferente de amor. A palavra paixão é o que nos faz sofrer.
Quando você diz a paixão de Cristo, você está falando do amor de Jesus Cristo por alguém? Não. É o sofrimento. Paixão é o que traz sofrimento. Então evite a paixão. A paixão nos leva ao sofrimento. Por isso a apatia, a ausência de paixão. De novo, o equilíbrio, não é? O estar no meio para não se prejudicar. E o ceticismo, que encerra esse capítulo para a gente. O ceticismo, você já sabe, a palavra septique quer dizer dúvida. O ceticismo nasceu com os sofistas. A ideia não é de que não pode existir certezas. Não existe conhecimento absoluto, então não pode haver certezas. Havia alguns céticos que eram exagerados nesse negócio de não há certezas. Por exemplo, um Zenão também, Zenão de Eleia, dizia que nada existe. Se existir, eu não posso conhecer. Se eu puder conhecer, não posso transmitir esse conhecimento a ninguém. Isso é um argumento maluco, que não tem sentido nenhum, mas impressiona. Nada existe. Como nada existe? Ou existe o nada, e nesse caso, se o nada existe, o nada é alguma coisa. Ou então não existe coisa alguma. E se não existe coisa alguma, não existimos também nós. Então, se nós não existimos, essa sua ideia de que nada existe não tem sentido, porque se você não existe, você não pode afirmar coisa alguma. Outra, nada existe. Se existir, eu não posso conhecer. Ora, você já está podendo conhecer que não pode conhecer. Isso já é um conhecimento. Ao saber que você não pode conhecer, isso já é um conhecimento. Portanto, o argumento de Zenão de Eleia já é falho desde o início. E se eu puder conhecer, eu não posso transmitir a ninguém. Você já está transmitindo que o conhecimento não é possível. Então você já está ensinando a alguém que não é possível ensinar. Está vendo? O argumento é todo contraditório. Negar o conhecimento é uma burrice, porque ao negar o conhecimento, isso já é um conhecimento. Então o ceticismo radical, a dúvida completa, ela não funciona. Ela pode, como é que se diz, impressionar os desavisados, mas não tem muito sentido. Mas Alves, você sempre disse que um dos pontos importantes da filosofia é pôr em dúvida. Sim, pôr em dúvida significa provisoriamente duvidar de alguma coisa para a partir dali construir um conhecimento. Então esse ceticismo metódico, que mais tarde um francês chamado René Descartes, se escreve Descartes, mas se pronuncia Descartes, vai transformar em dúvida metódica. Ou seja, o ceticismo metódico, a dúvida metódica, ela é importante para a gente construir um novo conhecimento ou para pôr em dúvida um conhecimento do qual você desconfia ter alguma coisa errada. Né? É feito fake news. Você olha, parece verdadeiro, mas inteligentemente você, espera aí, deixa eu examinar isso daí. Aí você olha que a boca de quem está falando naquele vídeo parece estar dizendo outras palavras diferentes do que você está ouvindo. Aí você percebe que aquilo é uma dublagem mal feita, que aquele personagem que está falando não está dizendo aquilo que você está ouvindo. O que é que você fez? Você duvidou. Você pôs em dúvida a partir da observação. Tem alguma coisa errada. Esse negócio está muito certinho para parecer verdadeiro. Isso é que é a dúvida filosófica. Para quê? Para você construir um conhecimento e afirmar: isso que eu acabei de ver é mentira, por isso. E elencar a argumentação mostrando a falsidade daquele conhecimento. Então o ceticismo absoluto, ele é absurdo. Ele não constrói nada. Muito bem, o que é que nos diz o livro sobre o ceticismo? O ceticismo, não é, pode ser dividido em dogmático. Não é? Olha,
Os dogmáticos pensam ter encontrado a verdade. São aqueles que acham que não se precisa duvidar de nada. Os acadêmicos consideram que a verdade é inalcançável. E os céticos acham que a verdade pode ser buscada, mas você nunca consegue chegar até ela. O ceticismo provocou coisas boas e coisas ruins na filosofia. Mas a gente vai saber disso na próxima aula. Tá bom? Até lá então. Lendo o livro, viu? Não esqueça.